E muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou dar continuidade falando sobre os dons. Dons que vêm da parte do Espírito Santo de Deus. A primeira lista de dons que nós vimos e analisamos de uma forma muito sucinta se referiu à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 6 até o 8. Vimos ali profecia, exortação, ou o dom de exortar, o dom de ensino, o dom de repartir, de misericórdia, enfim, dons que são diferentes, dados segundo a graça de Deus. Uma vez mais, nesta nova lista, que é a segunda que eu estou apresentando, fala justamente sobre a graça que foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo Jesus. Quando a gente observa a palavra graça em português a partir da língua grega, nós temos uma ideia de que não é algo estático, isto é, algo imóvel, que não se mexe. Pelo contrário, é algo que reflete a ação da parte de Deus. E eu poderia definir dom espiritual como a graça de Deus em ação através de nós a favor dos outros. Por causa de quê? Os dons espirituais não são dados para benefícios próprios. E alguém pode fazer uma, uma associação indevida de um texto, e eu estou me referindo a 1 Coríntios, capítulo 14, justamente no versículo de número 4, que diz assim: o que fala a língua nesta versão desconhecida edifica-se a si mesmo. E alguém vai dizer, viu só? Você acabou de entrar em contradição, porque diz a Bíblia que o que fala em línguas desconhecidas, em algumas outras versões como línguas estranhas, embora a palavra desconhecida e estranhas não se encontra na Bíblia, o que causa estranhamento. Mas estranhamento à parte, aqui o apóstolo Paulo não está incentivando e mostrando de uma forma positiva que essa edificação própria é um ápice. Pelo contrário, Paulo ele tem utilizado um recurso chamado ironia e neste caso não é diferente. Ele mostra justamente a natureza egoísta daquele que fala, dentro daquele contexto de Corinto, uma língua e que ele acha que está se beneficiando. Ele se sente muito bem em detrimento da comunidade que fica sem entender absolutamente nada. Paulo não está elogiando, aplaudindo e desejando, é isso mesmo, você que está falando precisa continuar. Nada disto denota uma situação egoísta. Isto mesmo. Sabe por causa de quê? Porque Paulo, no capítulo anterior, que é justamente o 13, logo, quando ele começa a falar sobre o amor, ele diz que o amor não busca os seus interesses. Ora, se ele já tinha orientado os crentes em Corinto a um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor, porque ele diz no capítulo 12, versículo 31, na parte final, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é justamente o caminho do amor. O exercício de dom espiritual ou dos dons espirituais precisa ser exercido, desenvolvido justamente na esfera do amor. E quem ama não busca os seus próprios interesses. Ele não vai se ufanar dizendo: olha que coisa maravilhosa, eu estou sendo beneficiado, enquanto isto, as pessoas que estão ao meu redor, eu não quero nem saber. O que importa é esta realização que eu estou sentindo, ora, 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 ora. Isto choca o ensino do apóstolo Paulo, até por causa de que, antes disto, antes desse texto aqui que eu li agora,
ele vai dizer que ele não buscava os seus próprios interesses, senão ele buscava agradar a todos, ele não buscava, enfim, se agradar. Logo, o apóstolo Paulo não está dizendo que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4, que é algo positivo, ao contrário, é um resquício de egoísmo e isto é feito através de um recurso linguístico chamado ironia. Tanto é verdade que ele utiliza, mas, olha que contraste, mas o que profetiza edifica a igreja. Não é alguns, não é poucos, não são poucos, não é alguns, mas é toda a igreja. E voltando aqui para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, a gente observa que essa graça em ação dada por Deus segundo a medida de Cristo foi concedida, claro, dentro desse ambiente de ausência de meritocracia. Ninguém foi chamado para uma função, ofício, ministério específico por conta de que é uma pessoa boa, merecedora, nada disto. Estas coisas são nossas. Alguém conquista uma casa, a gente fala assim, você merece. Alguém ganha, consegue emprego, você merece. Você merecia este título, você merecia esta posição. Mas a gente não vê isto no Novo Testamento. A única coisa que o homem merece no Novo Testamento, assim como no Antigo, é a condenação, porque você é um pecador miserável. Mas pela graça de Deus, aí muda a nossa situação, a circunstância agora é outra, a gente está no compasso da graça e por isso a gente pode não mais ficar agindo de forma egoísta, senão agindo de maneira que a igreja toda seja edificada. E é dentro dessa perspectiva, querendo o aperfeiçoamento dos santos, isto é, de todos os crentes, para a obra do ministério, do serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Estes dons aqui, a palavra eu vou destacar, e ele mesmo deu uns para apóstolos, dons de apóstolos. Nós temos aqui no grego, ó, apóstolos, está no singular, é no plural. Então ele deu uns para apóstolos, ele também deu outros, conforme a nossa versão, para profetas. O termo profetas é justamente isso aqui no grego, profetas. Ele deu outros para evangelistas, no grego koiné, euangelistais, euangelistais, evangelistas, pastores, poimenas, kai didáscalos, mestres. Observe que nesta, vou colocar em português para você me acompanhar. Nesta lista de dons que alguns chamam de ministeriais, nós vamos simplesmente chamar de dons, que vem da parte do Espírito Santo, porque é Ele que dá, ou seja, é Deus que dá, e o Espírito Santo também é Deus, é Ele que concede, é Ele que coloca uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando fala aqui pastores e doutores, não se refere a duas categorias, dois ofícios diferentes, nada disto. Se refere a um só ofício. Uma boa tradução, ela vai dizer, tipo, pastores que ensinam, mestres, pastores doutores ou mestres, nesse sentido, pastores que ensinam. Alguém vai dizer assim, ah, mas todos os pastores ensinam. Nem todos os pastores ensinam, não. Tem muitos pastores que são atrapalhados. Tem pastores que sequer visa o aperfeiçoamento dos santos, visa outras coisas, outros interesses. Então há pastores e pastores. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote.
Mas aqui, pastores e doutores, mas a ideia é de um ofício só, pastores que ensinam, não numa alusão a dois casos distintos. Neste último texto aqui em destaque. Mas como é que a gente concebe isto? Como é que você pode afirmar, alguém vai perguntar, que é justamente pastores que ensinam e não pastores e mestres ou pastores e doutores, como se fossem duas coisas separadas? Pela regra de Sharpe, é uma regra gramatical dentro da língua grega, uma referência ao koiné, esta aqui, a gente observa que sempre na frente do ofício há um artigo. Eu sei que aqui é o artigo neutro, mas esse artigo vai indicar uma unidade, ou seja, o que vem a seguir é justamente, ó, e a uns, né, Deus concedeu, ó, aqui está o artigo, esse tus aqui, que é justamente esse artigo neutro, conforme eu mencionei agora há pouco, ele está apontando para uma unidade, ou seja, para um ofício, que é justamente o de apóstolos. Na sequência, nós temos um outro artigo que vai sinalizar para profetas, que está aqui. Temos mais um. É chamado regra de Sharpe, porque Sharpe, que foi um estudioso que trabalhou esses elementos gramaticais dentro da língua grega. Quando a gente vai para evangelista, mais uma vez, nós temos tus, e é esse artigo neutro está indicando, olha, na sequência vem um ofício ministerial, digamos assim. Mas acontece que, se o autor quisesse, como é uma regra utilizada dentro da língua koiné, inclusive que se observa no Novo Testamento, se ele quisesse mostrar que era dois ofícios diferentes, ele colocaria assim, tuis de poimenas, é, embora aqui tenha um e, que é o kai, né, a conjunção aditiva, mas ele poderia colocar e kai tus didáscalos. Se tivesse esse tus aqui na frente do didáscalos, aí a ideia seria pastores e mestres, ou pastores e doutores, porque didáscalos vem desta ideia de mestre, de ensinar, e etc e tal, alguém que está à frente, transmitindo conhecimento, e etc e tal. Mas não diz isto. O texto coloca aqui e desta forma, poimenas, que é pastores, e didáscalos, que são mestres, é uma coisa só. Por isso que, traduzido, e numa boa tradução, a ideia é pastores que ensinam. Aqui, essa versão, acho muito interessante a palavra versão, palavra viva, que só tem um Novo Testamento. Infelizmente, poderia ter a versão do Novo Testamento também, devido à sua preciosidade, vai nos ajudar. E ele mesmo deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores, que também são mestres. Os pastores também são aqueles que são mestres, ou seja, são pastores que ensinam. Esta ideia e essa versão aqui que eu estou projetando captou muito bem, faz jus, sim, ao grego, e vou dizer assim, tem uma exatidão gramatical, dentro de uma análise sintática, de parabéns, esse versículo aqui mencionado. Voltando à nossa versão anterior, que nós temos essa listagem, já dissemos aqui a finalidade, lembrando que Deus não coloca todo mundo para ser uma coisa, pelo contrário, são diferentes dons. A manifestação é dada a cada um de uma maneira diferenciada, mas sempre visando o aperfeiçoamento dos crentes, que são justamente os santos, para a obra, ou seja, para o serviço, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Para por aí? Não, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
E se de repente você tem um líder espiritual que a vida inteira você precisa de mamadeira, você ainda não cresceu espiritualmente, você vive na dependência dele, dentro da cobertura dele, você não tem autonomia, você não faz nada sem consultá-lo, você precisa entender e conceber a ideia bíblica, porque os pastores, os apóstolos, os evangelistas, etc. e tal, são pessoas para nos aperfeiçoar para que a gente venha alcançar a maturidade espiritual, a maturidade também emocional, sobretudo, e venhamos, como igreja, sermos edificados, para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. É isto que nós aprendemos com esse texto. Naturalmente que alguns vão dizer, esse texto aqui não fala sobre dores espirituais, e sim sobre dores ministeriais. Esta é uma categoria criada por nós, seres humanos. Agora a gente vê que, de fato, aparece no versículo de número 7, quando fala que a graça foi concedida a cada um, é que é a manifestação da graça. Quando fala manifestação, porque haris, graça, é sempre a graça de Deus em ação, manifestando, agindo, sempre em favor dos outros, através de quem? Através de cada um de nós. E não é à toa que a manifestação da graça nos foi dada, e tanto é um presente, porque quando fala aqui que Deus deu e deu dons aos homens, no texto grego, nós temos a seguinte expressão: dó, dórias. Dórias é justamente o que? Presente, dádiva. Ora, e o dom espiritual, essa graça mencionada anteriormente, como Haris, aqui, ó, Haris, que é a graça de Deus em ação, ou a manifestação da graça que é dada a cada um. E aqui depois menciona o dom de Deus. Dom, esse Dorias, vem de Doriá ou Dorian, ele vai justamente ser isto aqui que está indicado quando você utiliza esse dicionário em português Strong. Dom, dádiva, presente. E eu pergunto, você, nesse caso aqui, dentro desse contexto, você compra o presente, adquire o presente, conquista o presente, arranca o presente de Deus? Não. Você simplesmente recebe o presente. Deus lhe dá, Deus lhe dá, e você recebe o presente para utilizar visando a, a maturidade dos crentes, a edificação da igreja, etc. e tal. Este é o segundo texto. Depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, que se encontra no nosso terceiro texto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ter uma outra listagem que, de uma forma paralela, no mesmo capítulo, mas que alguns dons ficam de fora, que as pessoas não cogitam, não comentam, não sei por quê, ou ignora completamente, ou desconhece, não sei. Ou entra já meio vendido, meio tendencioso no texto, querendo provar alguma coisa e deixa de captar no texto aquilo que ele realmente diz. Vamos depois finalizar com um outro texto, o último texto, que é justamente lá em 1 Pedro, que fala também, pasme, mas fala, sim, sobre dons espirituais. E cada uma dessas listas tem um ensino que é harmônico com a concessão dos dons espirituais. Ninguém é apóstolo porque, no caso, Paulo não foi apóstolo porque ele era bom, mas ele foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Eu não vou aqui passar para a polêmica rasteira, mas eu, particularmente, eu entendo que não existem, apóstolos nos dias atuais. Logo, todo aquele que se auto-intitula, ou ainda que seja intitulado, dado o título por outros, não tem qualquer fundamentação escriturística, porque as razões são óbvias, né? A, com a morte dos apóstolos, que eram essenciais para aquele início do cristianismo, nós não temos mais apóstolos no decorrer da igreja cristã, por mais de 19 séculos, a gente não vê
essa alcunha ou essa terminologia apóstolos dada pela igreja cristã de então. Os apóstolos, no caso de Cristo Jesus, eles precisavam ser testemunhas oculares de Cristo, começando desde o primeiro dia, né, aquele momento do ministério até o final, entre outras razões. Mas, nesse sentido, não há mais apóstolos. Nesse sentido restrito, não há. Vamos fazer justiça, tem até o Eurico Nelson, um sueco batista. Ele veio para o Brasil, foi chamado de apóstolo, vou colocar entre aspas, apóstolo da Amazônia. Ele foi uma pessoa que organizou várias igrejas, implantou muitos outros trabalhos, alguém que realmente tinha essa pegada de expandir, de organizar igrejas. Ele, nesse sentido, a gente chama, ou poderia chamar perfeitamente de apóstolo da Amazônia, mas contextualizando e aplicando de uma forma bem diferente daquela que foi aplicada para os verdadeiros apóstolos de Cristo Jesus. Eu sei que muitos vão dizer, não, eu discordo porque na minha igreja tem apóstolo. Ah, tem apóstolo, então paciência, paciência, né? Mas, repito, leia a história e você vai observar que durante 19 séculos, isso mesmo, ou 20 ou quase já 20 séculos, essa terminologia apóstolo ficou restrita àqueles 12 e alguns outros da Bíblia que ainda assim não tiveram tanta evidência assim, mas ficou ali restrito, tá certo? Deus abençoe e até então ao nosso próximo vídeo.